Hoje nós vamos mergulhar nas profundezas da história que inspirou um dos episódios mais icônicos do Pica-Pau, aquele em que ele, com sua irreverência característica, tenta atravessar as cataratas do Niágara dentro de um barril. Mas preparem-se, porque a realidade por trás dessa aventura maluca do desenho é ainda mais surpreendente e cheia de reviravoltas. Nós vamos desvendar alguns fatos que você jamais imaginaria que existe por trás desse episódio, algumas tragédias que ficaram esquecidas e como a genialidade da animação transformou a insanidade em pura comédia. No início do século XX, as cataratas do Niágara se tornaram um palco de uma moda pra lá de bizarra, a gente tem que combinar aqui, né? Porque alguns aventureiros audaciosos, os chamados Daredevils, arriscavam suas vidas tentando descer as imponentes quedas d'água em barris, caixotes e até mesmo em bolas de borracha gigantes. A motivação disso tudo era pura loucura, obviamente, mas também por fortuna, fama, muito dinheiro e simplesmente uma dose cavalar de insanidade, a gente tem que combinar aqui, né? Então, meus amigos, em 1901, Anne Edison Taylor, uma professora aposentada de 63 anos, fez história ao se tornar a primeira pessoa a sobreviver à queda em um barril. A viúva, ela enfrentou dificuldades financeiras, apostou todas as suas economias nessa façanha arriscada, buscando fama e fortuna. No entanto, mesmo após sobreviver, ela ganhou pouquíssimo dinheiro com isso e morreu na pobreza no final das contas. Sua famosa frase que ecoa até hoje foi: ninguém deveria tentar isso novamente. Mas, obviamente, como todo mundo sabe, e como nós veremos também nesse vídeo, poucos deram ouvidos ao sábio conselho dessa mulher. O mais curioso é que o sucesso da Anne não foi simplesmente por pura sorte, não. Ela planejou cuidadosamente a sua descida, projetando um barril com modificações específicas para aumentar as suas chances de sobrevivência. O barril, ele possuía acolchoamento interno e um sistema para mantê-lo naquela posição vertical, para que ele não deitasse, virasse e porventura acabasse entrando muita água, demonstrando então que sua aventura foi mais calculada do que o povo estava imaginando por aí. Ela não foi qualquer uma que se jogou nessa loucura, não, ela planejou muito. É interessante também notar que o homem que ajudou a Anne a sair da água depois que ela já tinha passado da queda, esse mesmo homem já havia se aventurado nas correntezas do Niágara em um barril também, só que a diferença é que ele não se jogou nas quedas d'água, ele simplesmente projetou um barril, entrou nele e ficou velejando ali pelas águas do Niágara, mas ele não chegou a cair de fato, o que fez a Anne no caso. O barril de Anne então foi inspirado no design desse homem que ajudou ela, o que reforça a ideia de que sua sobrevivência foi resultado de um planejamento e não apenas de um golpe de sorte. Mas o que a gente precisa observar é que nem todos os aventureiros tiveram a mesma sorte que a Anne. Por exemplo, em 1930, um outro aventureiro chamado George, um imigrante grego, ele decidiu desafiar as cataratas com uma companhia muito inusitada, uma tartaruga de 150 anos, que ele acreditava trazer sorte. O barril de George ficou preso sobre as rochas por 18 longas horas. A tartaruga sobreviveu, mas George infelizmente não. O barril de George está exposto no Niagara Falls Daredevil Museum, um local que homenageia a ousadia e a loucura desses aventureiros. Uma placa irônica ao lado do barril de George nos lembra: a sorte nem sempre sorri para os audazes. E lá em 1956, o Pica-Pau entra em cena, quando o estúdio Walter Lantz Productions lançou o icônico episódio Niagara Falls. Nele, o Pica-Pau, com sua irreverência muito característica, tenta imitar os Daredevils, mas como era de se esperar, tudo se transforma em um caos completamente hilário. O barril do Pica-Pau é furado, ele quase vira um picolé de penas e ainda tenta enganar o policial. Tudo isso ao som das risadas e das comemorações também das pessoas que estavam ali observando as cataratas. Então, o episódio do Pica-Pau ele acaba se tornando uma sátira a essa era dos Daredevils, dessas pessoas que desciam as cataratas do Niágara. O diretor Paul J. Smith utilizou notícias da época para criar algumas piadas ali. A lista de aventureiros malucos é bem extensa. Em 1911, Bob Leach sobreviveu à queda, mas quebrou ambas as pernas. Em 1984, o canadense Karel Susek, deve ser assim que se fala, não faço ideia, desceu as cataratas em um barril e morreu um ano depois ao tentar recriar o feito em um tanque de água no Texas. Ironia? Em 1995, Robert tentou descer as cataratas de jet ski. Seu paraquedas falhou e o resultado foi trágico.
Hoje é ilegal tentar essa façanha. As multas chegam a $25 mil, mas o museu local ainda atrai curiosos exibindo mais de 20 barris históricos e para os fãs brasileiros do Pica-Pau, uma curiosidade especial é que para celebrar a irreverência do personagem e sua icônica aventura nas cataratas do Niágara, uma ação promocional criativa recria a cena do barril, nas majestosas cataratas do Iguaçu aqui no Brasil. Claro que, prezando pela segurança e pelo bom humor, a ação envolveu uma instalação artística divertida, mas segura, permitindo que os visitantes fizessem fotos e vídeos vivenciando de perto a maluquice do Pica-Pau sem correr nenhum risco. Uma forma genial de conectar a animação clássica com a beleza natural brasileira, mostrando que a ousadia do Pica-Pau transcende fronteiras e inspira alegria por todos no mundo. E assim, o Pica-Pau transformou uma tragédia e loucura real em uma comédia atemporal. Se você se divertiu com o caos, lembre-se, por trás da animação há histórias de coragem, desespero e muita falta de juízo e bom senso. Se você gostou, deixa o like e comente. Qual outro desenho animado tem um episódio com uma história real por trás? Até a próxima e não tentem isso em casa.